A entrevistada de hoje é escritora, ilustradora, publicitária e editora executiva da editora Da Galeria. Com uma carreira multifacetada, ela é responsável pela criação de festivais literários em São José dos Campos. A paixão pela literatura se materializa nas obras, ganhando um significado peculiar com a promoção da escrita. Além disso, o trabalho com o empreendedorismo literário foi fundamental na publicação de mais de 40 livros de escritores independentes da região. Hoje, a conversa é com a escritora e incentivadora da cultura local, Ana Pirolo. É isso, então a entrevistada de hoje está aqui do meu ladinho, Ana Pirolo. Ana, muito bem-vinda ao Entrevistas, viu? Obrigada pelo convite. Ana, não tem como a gente estar nesse lugar onde a gente está, que é uma cafeteria dentro do Parque Vicentina Aranha. Vocês viram aí que a gente entrou nessa cafeteria aqui, nesse lugar icônico e muito especial para Ana, né, Ana? Mas antes da gente falar do parque, a gente vai falar muito sobre esse lugar aqui, principalmente de São José dos Campos, que é muito especial para você, né, Ana? Vamos falar um pouquinho da sua infância, da sua adolescência. Então, eu fiquei sabendo que você é paulistana, criada no Rio de Janeiro, né? Passou a sua infância lá no Rio e a adolescência já em Porto Alegre. Então, me conta um pouquinho dessa sua experiência, né? Dessas vivências que você teve para moldar essa parte artística em você. Eu nasci em São Paulo, capital, e fui para o Rio de Janeiro com 3 anos de idade. Tanto que é que eu acreditava que eu era carioca. Eu descobri, assim, inusitadamente, que eu era paulistana através da cadernetinha que carimbava naquela época a frequência na escola. Olha só. Uma amiga minha pegou e questionou. Ai, Ana, o que é isso aqui? Está dizendo que você é de São Paulo? Eu falei, não, tá errado, eu sou daqui do Rio mesmo. Aí que eu fui questionar com a minha mãe contou a história, que eu saí de São Paulo com 3 anos de idade, fui para o Rio de Janeiro, onde passei minha infância até os 14 anos, e de lá eu fui para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E depois eu vim para o Vale do Paraíba, São José dos Campos. Exato. Como é que essas experiências, né, que você teve nessas cidades, né, nascendo em São Paulo, mas a sua experiência maior foi no Rio, depois em Porto Alegre e a maior em si hoje, mais de 40 anos aqui em São José, né? Como isso te moldou artisticamente, né, passando por todas essas cidades? Olha, o que acontece, eu tenho várias influências culturais, né? A cultura de São Paulo, a cultura do Rio de Janeiro, a cultura de Porto Alegre, a cultura do Vale do Paraíba. Um detalhe, minha mãe é pernambucana, então vem a cultura nordestina, e meu pai era pantaneiro, meu pai já é falecido, de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Então, me acostumar com a cultura local sempre foi muito fácil, em função dessas influências todas que eu tive, principalmente dos meus pais, né? E eu fui administrando isso, me adaptando, entendendo a cultura, e hoje eu sou apaixonada, por isso que eu estou dentro dessa área de literatura, né? Dentro da área de cultura, eu sou apaixonada pela cultura dos locais. Né? Não tem como a gente não se influenciar para até se inspirar, né, escrever, né, Sim. Ana? Não tem como. E aí, puxando esse gancho, né, que você, como eu falei no início, escritora, ilustradora, publicitária, queria que você abordasse esse início de carreira em grandes agências que você teve, né, em publicidades nos anos 80 e o seu crescimento aí profissional no marketing. Então, eu estudava aqui na ETEP, na época de prestar vestibular. Eu tenho um tio que ele é publicitário, né? E eu passei uma semana de férias no Rio de Janeiro e eu conheci a agência que ele trabalhava, né? Então foi aí que deu aquela coisa assim, falei, nossa, eu estou no lugar que eu quero estar, vou fazer publicidade. Então eu já voltei dessa viagem pensando na publicidade, né? Você já estava aqui em São José? Eu já estava morando aqui em São José. Aí eu prestei vestibular para a SPM de São Paulo, a Faculdade de São Paulo, aí eu fui, iniciei a minha carreira lá, os estudos, né?
E o engraçado, gente, que teve um momento que a literatura, eu sempre gostei muito de literatura desde criança, teve um momento que a literatura esbarrou na carreira da publicitária, né? Eu tive uma professora chamada Julieta Ladeira, ela era viúva do Osman Lins, e ela leu um dos meus textos, né? E naquela época eu achei que ela fosse me indicar uma editora para eu começar, só que aí eu entrei numa grande agência em São Paulo. Aí eu tive uns 21, 22 anos, aí eu pensei, bom, para que lado que eu vou? Vou para a literatura? Não, mas se eu estou fazendo faculdade, eu tenho que ir, né, iniciar a carreira. Aí eu escolhi realmente iniciar a carreira numa grande agência, onde atendia contas assim, grandes, e foi considerada na época uma das 10 maiores agências do país. Olha só, que maravilhoso, Ana. Então eu tive uma experiência. Nossa, eu tive muita sorte. Eu falo pro pessoal, eu tive muita sorte, que eu trabalhei com ícones da publicidade, né? Exato. E na faculdade eu tive aula com ícones também, porque naquela época essa faculdade ela contratava profissionais mesmo. Então são grandes profissionais da área de publicidade, e eu tive a satisfação de participar de grandes eventos da publicidade, né? E chega na faculdade encontrando esse pessoal e ainda me deparando com tendo que escolher entre a literatura e a carreira, né? Mas foi bacana. E a sua vinda aqui para São José, como foi? Você lembra quando você chegou aqui? O que mais te encantou? Qual foi as primeiras experiências, né? As suas primeiras visões aqui da cidade, né? O que mais te impactou? Olha, você chegou e já escreveu alguma coisa? São José dos Campos faz parte da minha família desde que eu era criança. Todas as vezes, época de férias, quando eu morava no Rio, época de férias. Janeiro a gente ia participar de uma colônia de férias na URCA, lá da Escola de Educação Física do Exército. E em fevereiro a gente vinha impreterivelmente para São José. Que maravilhoso. Minha família toda, porque meu avô morava aqui, minha avó morava aqui, os familiares da minha mãe moravam aqui. Então aí eu vinha para São José e ia para São Sebastião também. Então São José sempre fez parte da minha vida, até quando eu não morava aqui. Que demais! E aí você lembra das suas primeiras escritas assim em relação aqui à cidade, né? Você tem isso registrado, né? Eu tenho as anotações que eu tenho, não está referente assim especificamente a um local. São sempre histórias que eu sempre anotei. Desde criança eu tenho um caderninho de anotações que eu anoto as minhas histórias, né? Então, o primeiro texto realmente que eu posicionei em São José dos Campos foi o meu livro A Senhora do Parque, que foi lançado em 2017. Aí realmente, fala do Parque Vicente da Aranha, fala de São José dos Campos, e é um livro que eu vendo bastante pela internet, levando o nome da nossa cidade, levando o nome do parque e ainda posicionando as pessoas onde que fica o Vale do Paraíba, né? Exato. Então, esse daí foi o primeiro texto mesmo que eu foquei mesmo, falei, não, essa história vai se passar aqui, em São José. E por isso que a gente está aqui, nesse primeiro bloco do programa, né? Nesse parque maravilhoso, como vocês estão vendo nas imagens aí. Não tem como, né? Quem vem para cá fica admirado com a vastidão de beleza, né? Das obras, né? Já tendo restaurações aqui também, das casas, né? Enfim, da igreja, tantos lugares maravilhosos e eventos literários acontecem aqui e a Ana fez parte. Então, assim, a gente vai conversar muito mais sobre esse livro que ela falou também daqui, homenageando, falando do parque, no próximo bloco. Então, fique por aí que tem muito mais história com a Ana Pirolo. Viu livros maravilhosos que ela vai contar, experiências profissionais também dela. Então, continue com a gente no próximo bloco, no Entrevistas com Ana Pirolo. Até mais.
Estamos de volta com entrevistas e a entrevistada de hoje está do meu ladinho aqui, que é a Ana Pirolo. Já contou um pouquinho sobre um livro muito importante que faz parte da onde a gente está aqui, né? Que é esse Parque Vicentino Aranha, né? Maravilhoso, o lugar icônico aqui na nossa cidade de São José dos Campos, né? E a gente está aqui agora próximo do Bambuzal, próximo da igreja, né? Próximo de ambientes muito lindos aqui do parque. E aí eu já aproveito, já que você puxou no primeiro bloco, Ana, sobre o livro, né? A Senhora do Parque, mostra aí pra gente. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi esses projetos literários, né, que contribuíram aí para sua afirmação no cenário cultural da cidade. Aqui no caso, a Senhora do Parque é uma história que eu já tinha escrito uma parte dela quando eu era adolescente, 13, 14 anos, né? Aqui em São José mesmo. E quando eu comecei a pensar, eu já tinha publicado o Galo Azul, publiquei o Foguete à Lua, junto com meu filho, né? Aí eu comecei a pensar em publicar livros que tem uma história mais de ficção, né? Um pouco mais adulta e tudo mais. Aí eu recuperei esse texto antigo, fiz uma adaptação, atualizei e falei, poxa vida, vai ficar perfeito no Parque Vicentino Aranha. Não é por acaso que a gente escolheu esse cenário, né? Lógico. Aí a história, ela inicia em 2017 aqui no Parque Vicentino Aranha e finaliza em 2017 aqui no Parque Vicentino Aranha também. E é um livro que eu realmente vendo muito pela internet para o Brasil inteiro, levando o nome de São José dos Campos e do Parque Vicentino Aranha. Que legal. E aí tem um outro que é o Galo Azul. Conta um pouquinho pra gente dele também. Então, o Galo Azul é o livro que praticamente mudou a minha vida, né? Foi o primeiro livro que eu publiquei, um livro infantil. É uma história verdadeira, ela se passa no Rio de Janeiro, tá baseado numa situação, esse personagem, no caso o Pintinho, ele realmente existiu, né? Ele fez parte da minha infância quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Mesmo? Ficou apegada ali com esse bichinho. E tudo que está escrito aqui é real. É real. Tudo Você tinha quantos anos? Eu tinha a situação, quando eu peguei esse pintinho, eu tinha de 6 a 7 anos de idade. Olha que demais. Porque eu estava no supermercado com a minha mãe, aí eu ouvi barulhos de pintinho. Aí minha mãe dizia, eu acho que ela já desconfiava, viu? Eu tenho certeza. Aí ela, não, aqui não é granja, aqui não tem pintinho. Aí eu corri pelo supermercado e achei realmente uma caixa cheia de pintinhos. Aí eu obriguei minha mãe a comprar 2 dúzias de ovos. Nossa. Aí eu ganhei o meu pintinho. Que demais! E esse livro... É impressionante, eu publiquei o livro, ele virou paradidático num colégio aqui em São José, um colégio particular, durante 4 anos. E ele foi se desenvolvendo, foi alterando a minha vida. De repente, quando eu vi, eu estava com uma agenda lotada de escolas para visitar, de eventos literários, em função do Galo Azul, que completa 10 anos. 10 anos esse ano de 2024. A ideia, a concepção do livro começou em 2014, né? A publicação dele foi em 2015, mas a ideia, o primeiro protótipo, assim, o modelo, o boneco, né, veio na minha mão em 2014, né? E a partir de 2015 a minha vida começou a se transformar. Atualmente nós temos uma exposição literária que conta toda a dinâmica, toda a logística de criação desse livro, até onde esse livro foi. É um livro que já foi para vários países também. E essa exposição, ela saiu de um shopping, ela passou por 3 shoppings, uma faculdade em Jacareí, e em 2025 a gente está retornando para Jacareí, no shopping de lá, e continuar esse processo de levar a história do Galo Azul e mostrar a essência da literatura para as pessoas, né? Então, que demais, Ana. Olha, assim, tem outros livros aqui, rapidamente, para a gente conversar mais um pouquinho agora sobre sua editora. Aí tem esse, né? Aí tem o Quem Você Deixou de Ser Quando Cresceu, que tem esse título instigante, né? Muito. E o recente, o Jack, que é o livro que foi publicado esse ano. Essa história tem 20 anos e realmente o Jack existiu. Só que o Jack é uma meia-verdade, ao contrário do Galo Azul, que tudo é verdadeiro. No Jack tem algumas situações que o Jack passou que são verdadeiras e tem outras que são aquela licença poética, né? da ficção, para dar a dinâmica do livro, né? Sim. E, gente, eu tenho que falar, ilustração
impecável. Impecável, de Luiz Fernando Madonna, gente. Que lindo, que lindo. Muito bom. Ele soube realmente buscar isso que é o bacana do Sim, livro, né? exato. Quando você consegue casar tudo. É. Texto, a ilustração, o projeto gráfico, né? Sim. Isso aqui E aí, Ana, maravilhoso. como foi, né, a criação dessa editora, a editora da Galeria, né? E o impacto que esse projeto teve em promover projetos, promover escritores independentes, né? Como um ilustrador independente também, né? Exatamente. Tanta gente, né? A gente nunca tá sozinho, né? Queria que você A contasse um pouquinho editora- da criação dessa editora. Quando eu estava com o boneco do Galo Azul em 2014, eu Sim. pensei em procurar editoras, né? Aí eu li uma reportagem da autora do Harry Potter, levou 10 anos para publicar. Em 2015 eu completei 50 anos. Aí eu pensei, então, 10 anos? 10 anos? Não dá para esperar. Eu vou criar a minha editora. Aí eu criei a editora da Galeria para publicar somente meus livros. E fui participando dos eventos literários, Aí quando eu vi, já tinha escritor me procurando para publicar. Quando eu vi, eu já estava publicando livros de vários escritores. A editora da Galeria, ela é especializada na nossa literatura do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e a região Bragantina. Então, nosso foco é o escritor local, né? E tentar aproximar esse escritor dos leitores daqui. Sim. Eu fiz uma pesquisa de mercado da editora que nos leitores aqui da nossa região, 75% não consomem a nossa literatura porque não conhecem a gente. É isso. Então é justamente isso que a editora está tentando fazer, participar de vários eventos, levando a nossa literatura e aproximando das pessoas e falando, olha, nós existimos. Exatamente, exatamente. E aí incentivar, né, também a estar aqui, que é até o nosso assunto do próximo bloco, né, que são essa questão do empreendedorismo literário, né, de estar aqui também nas feiras. O parque aqui, Vicente Naranha, né, tem a Flim, né, que acontece todo ano, então é uma oportunidade de expor esses trabalhos independentes também, né. É importante existir festivais como esse na nossa cidade, certo? Sim, o escritor ele tem que participar desses eventos, não tem como fugir disso. Se a nossa meta é aproximar a população, os leitores dos escritores, o escritor tem que estar presente. Exato. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, quem é o melhor gestor da própria obra literária é o escritor. Tudo passa por ele. Exato. Ele que tem que fazer. Tem escritor que fala, Ana, eu não sei fazer um vídeo. Aprende. Faça do seu jeito, porque cada escritor ele tem uma digital, né? Exato. Digital no texto, digital no jeito de ser. Então isso aí tem que ser realmente utilizado, né? Ana, a gente vai encerrar esse bloco nesse cenário maravilhoso. Tá tão gostoso aqui, né? Nossa, tá maravilhoso. Ó, a gente vai ter que ir pro próximo bloco, a gente vai dar mais uma passeada aqui no parque, viu? E aí que a gente vai falar sobre os projetos, né? Esse empreendedorismo literário, como eu falei, que a Ana tá sempre encabeçando aí para enaltecer a nossa literatura aqui na nossa cidade, principalmente, não só aqui, mas para o Brasil afora também. É já, eu volto com a Ana Pirolo do próximo bloco do Entrevistas. Estamos de volta com entrevistas e hoje a nossa convidada é a Ana Pirolo, escritora e com multifacetas. E um dos livros, o motivo, né, que a gente está aqui é a divulgação desse livro maravilhoso, como a gente falou no último bloco, A Senhora do Parque. Então a gente está mais em um cenário maravilhoso aqui do parque, né, Ana, né? Não tem como, né, se inspirar sempre quando vem aqui e lembrar desse livro, certo? A Senhora do Parque realmente representa o Parque Vicente Naranha mesmo, né? A história se passa aqui, como a gente já havia comentado, né? Então realmente é um espelho do que é uma literatura regional. Exato. Né? Fazendo com que o leitor, de repente, ele se reconheça na própria história, né? E a foto da capa do livro é sua, né? Como você a foto contou foi para mim nos bastidores isso, aqui. isso mesmo. Que maravilhoso. Ana, então me conta, né, um pouquinho sobre a sua experiência como professora também, né? Antes de você ser escritora, você foi professora por muitos anos, certo? Eu fui professora, fui coordenadora de curso também. Eu fui contratada um tempo atrás, a primeira vez que me passou essa ideia de dar aula, né?
eu fui contratada para tirar dúvidas de uma turma de publicidade sobre pesquisa de mercado, né? Demais. Aí eu fui conversando com essa turma, batendo papo com eles, aí eu comecei a sentir prazer. Eu falei, nossa, que bacana dar aula, né? Aí a partir dessa primeira turma que eu tirei dúvidas, eu já comecei a pegando mais aula. Aí eu comecei a dar aula em várias faculdades, vários colégios, né? Até o momento que eu fui parar numa faculdade lá em Jacareí, onde eu passei 15 anos. Aí sim, eu entrei como docente. E de docente eu fui para a coordenação do curso de Publicidade e Propaganda e depois eu fui para a coordenação de cursos de pós-graduação. E realmente em 2019 eu abri mão de trabalhar nessa instituição de ensino para abraçar a literatura. Exato, focar em si, só na editora, só nas publicações dos livros, porque né? chegou um momento que eu estava com a agenda muito lotada, lançando não só os meus livros, mas publicando livros de outros escritores, né? E eu acho tão engraçado isso, que o pessoal fala muito desse mercado editorial, né? Como que é o mercado editorial. E uma amiga minha falava que eu era o nicho dos nichos, né? Nicho por estar mexendo com a literatura e o nicho por estar focada, né? Na literatura da nossa região. E eu fiquei sabendo nos bastidores que tem um produtor super talentoso, profissional, que estudou, né, você deu aula para ele, que é quem? O Guilherme, o nosso Guilherme, ele é produtor do Entrevistas e teve um reencontro muito especial aqui na gravação de hoje. O Cosme vai colocar uma foto aí desse reencontro dos dois. Então assim, não tem como eu não te perguntar, Ana, ninguém tá vendo mesmo, assim. O Guilherme era um bom aluno? Você deu aula do que para ele? Eu dei aula de História da Arte, eu adorava. Ninguém queria dar aula de História da Arte, eu sempre amei História da Arte. Mas ele foi um ótimo aluno. Ele conta que marcou bastante, né? E não é por acaso, ele adora dessas produções, falando sobre história, né? Não é por acaso que ele é produtor desse programa, né? Que é sobre histórias de pessoas, né? Então, isso é muito importante, né? Não só histórias, mas envolvendo arte, envolvendo entre várias coisas. A cultura, né? Exato, a cultura. Envolvendo a cultura. E a gente tem que ter esse foco na cultura, né? Porque às vezes eu acho que a nossa cultura ela é um pouco esquecida, né? Então a gente tem que se mobilizar muito mais, além, né? Para estar presente como cultura na vivência aqui da cidade, né? Sim. Ana, e aproveitando, né, que você saiu aí então como professora para o empreendedorismo literário, né? Queria que você comentasse sobre a sua visão sobre esse setor, né? Como é que tem ajudado novos autores a publicar essas obras também. Queria que você contasse um pouco sobre essa sua visão. O que eu acho que o princípio de tudo é o respeito pelo escritor, né? O escritor regional. Porque muitas vezes o escritor ele tem o potencial, ele tem aquela importância, né? E às vezes ele é esquecido em alguns eventos, algumas propostas, até mesmo na produção do próprio livro dele, né? Sim. Então eu acredito por eu ser escritora, tenha facilitado o andamento da editora, por eu entender todo esse processo da produção do livro e orientar esse escritor, né? Nós temos escritores maravilhosos. A cada cada feira de livro que eu participo, eu sempre me deparo com grandes escritores, né? Então é a Feira do Livro em Ilhabela, Feira do Livro em Pinda, em Jacareí, aqui a FLIM, aqui do Parque Vicentino Aranha. Então sempre a Bienal de Taubaté, que vai ter esse ano. Então a gente sempre se depara com grandes escritores, né? O que falta é realmente um direcionamento. Nesses eventos literários, a gente sempre encontra grandes escritores, né? Então a função da editora é justamente isso, é orientar esse escritor, para que ele possa publicar o livro e aproximar esse escritor da comunidade, né? Do leitor daqui da região. Exato. É uma coisa que como eu tinha comentado, né, a falta de conhecimento dos leitores em relação aos nossos escritores, né? Então isso aí é uma coisa que tem que ser trabalhada. Mas não é algo que seja impossível de ser feito. Não,
Exato. Temos muitos profissionais para dar apoio aí a quem precisa, né? A gente tem muita gente boa aqui na nossa região, né? Com certeza. E para a gente encerrar aí, para o nosso final aqui, queria que você falasse um pouquinho dos seus novos projetos literários, né? O seu desejo aí de continuar promovendo, né? Escritores regionais, eventos culturais também, né? Além de continuar a patinar, porque você foi patinadora no Rio de Janeiro, né? Fui patinadora do Flamengo. E continua patinando. Eu praticava patinação artística, eu e minha irmã. Muito bom. Aí eu continuo patinando também. Em relação à literatura, a editora da Galeria, ela conseguiu publicar mais de 40 livros de escritores aqui da região, né? Só nesse mês de novembro, eu acredito que vão ser lançados praticamente 5 a 6 livros. Então a gente está numa dinâmica interessante de publicação de livros de escritores aqui da região. Mas todos esses livros, eles passam por uma análise, tá? Não é porque está chegando até a mim, é escritor da região, vou publicar. Então a gente faz uma triagem para ver se está dentro da nossa linha editorial. Mas o nosso objetivo é, quanto mais livros de escritores da nossa região publicados, melhor para a nossa literatura. Né? Com certeza. Todo mundo ganha nisso. Exatamente. E a última mesmo, o que te impulsiona até hoje a continuar sendo escritora, né? O porquê você ainda continua sendo escritora também? Olha, tem vários motivos que fazem com que uma pessoa comece a escrever, né? No meu caso, eu acho que é resgatar a minha pessoa. Quando eu escrevo um livro infantil, estou resgatando a Ana criança. Escrevo um livro infanto-juvenil, a Ana adolescente. Um romance, a Ana adulta. Então eu acho que eu escrevo realmente para sempre me resgatar como pessoa. E como patinadora. Agora eu quero patinar com a Ana. Gente, é maravilhoso patinar. É um esporte que eu recomendo. Ana, um prazer, foi um barato, amei, né, resgatar histórias, a sua história aqui com a gente no Entrevistas, viu, de verdade. Obrigada. Tá, um bate-papo delicioso nesse ambiente, né, nesse local. Maravilhoso. Super especial para você. Muito obrigada de verdade. Obrigada, gente. É isso, ó, Ana Pirolo hoje no Entrevistas. A gente vai ficando por aqui, na verdade, né? Mas você fique por aí acompanhando a nossa programação no @TV Câmara SJC. Por lá você vê as próximas entrevistas, os próximos temas também do programa, de outros programas e não só do Entrevistas também, tá bom? Te espero no próximo Entrevistas. Tchau!